I want to thank the Seski and also Paul Heritage of People's Palace Projects for creating this context. We all need somewhere from which we speak. We need a topos. We need a place from which we can dialogue and talk about these issues like utopia. So to be here is a huge privilege. Thank you all for coming. And what I want to do is, and I think Mercio and I are going to be in dialogue today, talking about this early moment of utopia, the early 16th century moment, which is particularly my interest, thinking about England and Europe in the early 16th century, that produces a text like Utopia. But then in conversation, in dialogue with Mercio, to think about the role and the place of Brazil, the early history of Brazil, in this text, because we think that there is a connection. We're hearing a lot about this. I want to start interestingly by quoting Oscar Wilde. And Danilo got there first. He did it first, and I thought, what a genius thing to do to actually get that quotation from Oscar Wilde. A different kind of saint. So we have Saint Thomas More. I think Oscar Wilde is an unofficial saint. So I want to talk about Wilde to start with. So I do want to read that quote again. Danilo was probably doing it in a slightly different way. But this is Oscar Wilde writing in the late 19th century, a period of fascination with the time of utopia, as Gregory was telling us just before lunch. And this is what Wilde says, again, about utopia. He says, "A map of the world that does not include utopia is not even worth glancing at, for it leaves out the one country at which humanity is always landing. And when humanity lands there, it looks out, and seeing a better country, sets sail." Now, Wilde, I think, can be just as witty and just as mischievous as Thomas More, and I think that's what he's doing here. This is a mischievous joke, of course, about the idea that you can never really find utopia. You can never land on the place of utopia. He gets the essential paradox of utopia, this term we've already been hearing already, the term utopia, which is a Greek joke. It's a Greek pun on the idea of utopos, which in the Greek means good place, happy place, and utopos, which is no place. So good place, no place. And that, of course, allows for a certain amount of jokes, a certain amount of paradox, a certain amount of ambiguity within the text. Wilde understands that, and what Wilde is saying is that we are, of course, always chasing utopia. Gregory was telling us about how we're always chasing that concept of utopia. It's just out of reach. Or perhaps it's just in need of further definition. But it's not, therefore, necessarily a fantasy that we should give up on. And I think this is what we're going to be talking about over these next 2 days. We understand it as a fantasy, we understand it as a joke, but it is something that we're trying to work with. And I know my colleague Gerard Raymond is going to give an incredible talk tomorrow about the aesthetics of utopia. So many of us, of course, are here today from different disciplines. To talk about utopia covers so many aspects of the humanities. We can be political scientists, and we have a certain understanding of utopia. We can be literary scholars, we have a different perspective. We can be historians, we can be art historians. We all approach utopia in a slightly different way. And of course, what's remarkable about this event is that we can try and bring some of those different ideas together. So I want to start because I've talked about Oscar Wilde and maps, I want to show you a map. I hope I'm going to show you a map. It's utopia, it doesn't exist, it's not there. Can I have my map, please? I want my map, and I want my PowerPoint. Please? Hello? Can I have my PowerPoint? Where's my PowerPoint? Ah, thank you. So, this is utopia. Here's a map of utopia. So this is from More's Utopia. This is the second edition of Thomas More's Utopia. It's published as a woodcut map. Now, immediately, it's a joke, okay? Because utopia is nowhere. So the text is then published in its second edition with a map. It's designed by a European artist called Ambrosius Holbein. And it shows the island very precisely based on how More describes it at the beginning of Book 2. It's 320 kilometers wide. It's got this crescent shape with a large bay to the south and a river running through the middle.
If you can see in the bottom left-hand corner, it's always interesting to see what's off the map, what's on the margins of the map or on the outskirts of the map. You can see that you have the narrator of Book 2. You have Raphael Hythlodaeus in the bottom left-hand corner. He's gesturing towards Utopia. He's probably talking to Peter Giles, or he's talking to Thomas More himself, the characters who are involved in the dialogue in Book 1. So, of course, immediately it's a joke. Here is a no place that's being mapped. If you look at it, though, quite carefully, there's another joke going on here. Because can you see that what it actually shows is a grinning skull? If you look at the boat in the bottom right-hand corner, it's teeth. If you look at the settlements halfway up to the left and right, it's eyes. There's a bridge of the nose. It is an image of a skull. So it's fascinating that in this moment of this celebration of the place of Utopia, you have an image of death and dissolution. And some of you may know the very famous painting by Holbein's brother, Hans Holbein, The Ambassadors, which similarly plays this game of showing an anamorphic skull, a distorted skull, in the bottom corner of the painting, to show you that in the midst of all this celebration of this happy place, you have death, decay, and dissolution. So the joke is clearly there for us to think about and to consider what else is at stake in Utopia, the problems of slavery, the problems of warfare that Gregory was talking about just before lunch. Nearly 100 years before Holbein's map of Utopia, we have another map, a very different kind of map, which is also a map of a utopian no place. You look at this, it seems very difficult to describe. I'll try and explain what you're looking at. This is a map from 1424. It's made by a Venetian mapmaker called Zuen Pizzigano. Pizzigano produced this map. It's a map of Europe. I don't know if, do I have a, does this, have we got no? Oh, that's no good. Whoa, didn't want to do that. Flora, can you just put it back onto full screen PowerPoint? Can you, so this is, sorry, I want to show, yeah? No. Yeah, we've got it, okay. It's a very different kind of map. This is a map of navigation. What you can see in the top left-hand corner, hopefully, is just the outline of the British Isles. You can see the United Kingdom, you can see Ireland. You can then see, in the middle of the map, running down through the center, the northern European coastline, through France, down into the outline of Spain. You can then see in the middle, bottom section, it's the outline of West Africa, and to the right, the outline of North Africa. This is a kind of classic map which was being used in the early Portuguese era of discovery. It's a really mysterious map, and I want to connect it to More's Utopia. I'm getting to the connection to More's Utopia in a minute. It's a very mysterious map, as it appears to show the European discovery of islands deep in the Atlantic, way beyond anything that was supposed to have been discovered by the Portuguese at this point. So all those islands, you can see the red island, the blue island. These are all very strange islands that shouldn't be there. Portuguese, as many of you will know, around the history of early Brazilian discovery, the Portuguese really only start sailing down the west coast of Africa in the 1420s. They're only beginning to discover areas like the Canary Islands. This map should not be here. We don't know what it's showing. But the thing I really want to draw your attention to, the large red island you can see in the bottom left-hand corner, is called Antillia. Some historians believe that this may be a Caribbean island that was reached at least 70 years before Columbus's first voyage to America. But what I want to draw attention to in thinking about Thomas More and Utopia and discovery is that strange football in the top left-hand corner, the bluey red circular island which is floating off the southwest coast of Ireland. Can you see it? It is labeled Brazil. This is kind of extraordinary. So it's called Brazil. It's a place that's been created. It's a utopia. It's been created and discovered and put on a map, okay? Nearly 80 years before Europeans officially, as it were, discover Brazil. So what is it doing here? What is a place called Brazil doing on a European map from 1424?
Does it show traces of European contacts with the Americas decades before they're supposed to have actually happened? Or is this the first appearance of the proper name of Brazil, which is a garbled depiction of another kind of utopia? Cartographic historians now believe, and some of you will know about this tradition, that it's a mythical land of eternal happiness, which is known in Gaelic, Irish folklore, as High Brazil. So it's a creation of Irish folklore. It's interesting that it's floating off the southern coast of Ireland, so maybe the Irish got to Brazil first, metaphorically speaking. Now, what's going on here? And I think it's about what More's interested in with utopia. It's about the ambiguity of this concept of discovery. What does it mean to discover something? You cannot just discover something completely out of the blue. It has to be given a context. It has to be given a name first. You have to put it within a cultural frame of reference to try and understand it. So I'm fascinated by this idea of discovery, which happens in maps like this, and the concept of discovery that More is playing around with in the early stages of utopia. And of course, the Portuguese equivalent descobrimento, which has its own certain significance that you might want to tell me more about afterwards. But of course, it's the traditional interpretation or translation of discovery that we get in the English. But it's this ambiguity about what's going on in the maps that I think you can start to understand in relation to this figure of Hythloday, Raphael Hythloday, the fictional narrator of Book 2 of More's Utopia. So what happens, we've heard a little bit about this, the figure of Thomas More, we might call him Morus, the character in the play called Morus, meets with his friend Peter Giles in the Low Countries, Brussels, Antwerp, we think it's Antwerp. More is there as a diplomatic advisor to King Henry VIII. Very interesting, he's at this point, the real figure of More is struggling with the idea of whether he decides to become a political advisor to Henry VIII. And of course, Book 1, if you've read it, is all about this struggle about should you engage, if you're an intellectual, should you engage with politics or should you remain aloof from politics? Do you get your hands dirty working with somebody like Henry VIII, or do you retain a sense of autonomy, of aloofness, so that you can have a sort of pure intellectual engagement with the history of ideas? And this is a struggle which More is going through and what he describes in Book 1 of the text. He's then introduced to Hythloday. Giles introduces him, and he describes Hythloday, he calls him a ship's captain. He says he's somebody who can tell you so much about strange peoples and unexplored lands, and I know that you're always greedy for such information. This is what Giles says to More. He says, I know that you're interested in this material, you know all about it, you are greedy for the new histories of discovery. Giles then goes on and he gives a very specific account of Hythloday's history. And he begins with the observation that Hythloday's explorations are comparable to what he says those of Ulysses, or rather Plato. And of course, Plato's Republic is an important influence in More's Utopia. Giles goes on, he says, this Raphael, who from his country carries the name of Hythloday, is not ignorant of the Latin tongue, but is eminently learned in the Greek, having applied himself more particularly to that than to the former, because he had given himself much to philosophy, in which he knew that the Romans have left us nothing that is valuable, except what is to be found in Seneca and Cicero. He is a Portuguese by birth, and was so desirous of seeing the world that he divided his estate among his brothers, ran the same hazard as Americo Vespucci, and bore a share in 3 of his 4 voyages that are now common reading everywhere. Only he did not return with him in his last, but obtained leave of him almost by force, that he might be one of those 24 who were left at the farthest point at which they touched in their last voyage to New Castile, New Spain. Yet this disposition of mind had cost him dear, if God had not been very gracious to him. For after he, with 5 Castilians, with 5 Spanish, had travelled over many countries, at last, by strange good fortune, he got to Ceylon, and from thence to Calicut in India. This is what we were hearing this morning from Martin. He got from thence to Calicut, where he very happily found some Portuguese ships, and beyond all men's expectations returned to his native country. So in this passage, More is at pains to stress several important things.
He talks about this personal greedy interest in the reports coming back from the New World discoveries. Hythlodae's Portuguese history, his Portuguese heritage, and is familiar with the Greco-Roman classical authors, are very, very central to More. We talked about Plato, but others like Seneca and Cicero. Crucial to that humanist scholarship that More is, of course, leading a continental European interest in the Greco-Roman classical authors that he shares with people like Peter Giles and with Erasmus. He also tells us, of course, we were hearing this morning, that Hythlodae is a key member of Vespucci's voyages to the New World, sometime between 1499 and 1504. So More clearly has a really personal interest in understanding the nature of these early discoveries, like Vespucci's. But he's also using them as a vital fabric to the fictional aspects of Utopia. So traditionally, critics have done little more than observe another paradox in Hythlodae's name. So this fictional character, Hythlodae, who describes Utopia, is another Greek joke. His name can be translated from the Greek as expert speaker in nonsense. He's a speaker of nonsense, and yet this is the man who tells us the story about Utopia. So immediately, More is playing fictional games about our expectations of this text. So, of course, this leads some commentators to say that the whole description of Utopia is just a fable. It's dreamt up by an unreliable narrator. It's a storyteller that we shouldn't believe. And I think that this is a really problematic way of going about thinking about the play, because it takes away the political force of the text, because it says that More's book is really just an extended joke to be shared amongst his humanist friends. That approach is also to misunderstand this complicated nature of the transmission and reception of all those written accounts of the European discoveries that start to come through around this period. So I want to then show you another example of how those stories are coming through and the complicated nature of them with another map. Or not. Yes, another map. Great. This is a map from 1507. It's a world map made by the German mapmaker called Martin Waldseemüller in 1507. Its title is A Map of the World According to the Tradition of Ptolemy and the Voyages of Amerigo Vespucci. It was made in a small humanist court in modern-day France, but the map's great claim to fame is that it's the first one, some of you will know, to name America. So if you look at where you now see in the bottom left-hand corner that strange sort of, it looks like a wedge of cheese, that is South America. And about halfway down, roughly where you'd think northwest Brazil is, it has the word America. This is the first time a European map puts the name of America on a map in honor of Vespucci, who you can probably see in the top right-hand corner. He's looking down rather deliberately on, as it were, his New World discoveries. Ptolemy's in the top left, looking down at the Old World. But this is a map celebrating this new naming of this new continent. So it's the first map which not only shows America, but it's the first map that also shows the Pacific to the left, because, of course, Europeans haven't believed that it's a separate continent, and therefore there isn't a separate ocean called the Pacific. The map is also published as a package. Waldseemüller creates it in 1507. It also comes, if you buy it, you go to the shop and you buy it, and you also get a terrestrial globe, and you get an introduction. He writes a whole introduction explaining the map's background. It also gives a Latin translation of one of the 4 voyages of Amerigo Vespucci, which is dated 1504. These are really complicated. The whole thing about Vespucci, we have to be really, really careful. And it's sort of my point that nobody really knows what Vespucci does. The letters are very, very complicated. We think some of them are probably forgeries. They've gone through so many different versions from whatever the original manuscript that Vespucci wrote. So we have to be really, really careful, which is really my point, that More's doing the same, being really careful about thinking about the creation of these new worlds, where have they come from. So Vespucci's 4 voyages, alongside an earlier 1504 letter, which is attributed to him, which is called Mundus Novus, the New World. This is the frontispiece to Mundus Novus, claimed to have discovered a new continent. He then goes on his 3rd voyage, which is dated 1501, 1502, where he's believed to have sailed along the Brazilian coast as far as modern-day Rio, and Mercio is going to talk more about this.
But we just simply, we need to be really careful about how those texts have been received, because they're corrupt, they've been pirated, they've been misquoted, they've been recopied. And then to further complicate the picture, in 1507, there's another text called Lands Recently Discovered, which then questions Vespucci's voyages and says, no, actually, you can't give this continent to Vespucci. Columbus lays first claim to discovering the Americas. So what all these humanist scholars, like Waldseemüller and Thomas More, had to go on when compiling their maps or their books like Utopia were a series of very fragmentary, contradictory reports which are relentlessly being updated and revised as soon as new information appeared. And this whole circulation of news is very complicated and difficult in this period. Again, my colleague Joe Draymond is writing a book about the early history of news, how this news circulates. And of course, it's never pure, it's never simple, it's never one story. It's never pure, it's never simple, it's never one story. It's like Utopia. It's exactly what More's doing in Utopia. Quite interestingly, Waldseemüller, because he reads the new reports that question Vespucci's accounts, he lives for another 20 years, but he never makes another map with the word America on it, because he's now not convinced about Vespucci's claims. So he dies in the 1520s, I think believing that it's all been a complete fake. But of course, what you can do on a map is very different to what you can do with a text, especially when it's in the hands of someone as brilliantly skeptical and sophisticated as Thomas More. So the way in which he assimilates Vespucci's texts into Utopia work on two very different levels. And it's really important, we were talking about this, some of us before we came on, about the significance of the fact that there are two books to Utopia, Book 1 and Book 2, and they're very, very different. They almost give you completely conflicting accounts of what's going on. So Book 1, as I was saying, represents what you call a dialogue of counsel. It's this debate between the different humanist scholars, between Hythloday, More, and Giles, about whether you should engage in politics or not. But Book 2 is, of course, really a fictional account. You go in, as it were, into Hythloday's head. He's recounting the story of Utopia in Book 2. So it's a sort of fictional creation. Now, both books take many of their insights from Vespucci's descriptions of his encounter with the indigenous peoples that he encounters on his voyages, or at least whatever those texts are telling More. All More can go on is what he's reading from Vespucci's texts, whether they're corrupt, whether they've been pirated, whatever's going on. We're going to talk about this, I'm sure, at greater length, but in Book 2, More borrows many elements from Vespucci's sort of moralized ethnography. Mercier will talk much more about this, the morality that's described in the encounters with the indigenous people. So it's about their naked equality, which gets translated into Utopia, into this changeless uniformity of utopian clothing. All wear the same things. As we've heard, gold has no meaning in either society. The dwellings are regularly changed in both communities every 10 years, and property appears to be held in common. Now, many of those comparative points between the European narratives of discovery and encounter have been made before when people have analysed Book 2, but less so when it comes to Book 1. And there is an interesting way in which in current scholarship, certainly in the Anglo-American world, everybody's just focused on Book 1, and they want to talk about humanism and rhetoric and dialogue, and it's emptied out the politics of Book 2. Now, it's difficult to see them both together, but there is a tradition now, it seems to me, in scholarship where people just talk endlessly about Book 1 as though they're afraid of encountering the politics which are clearly described in the ideal society of Book 2. But there is one really telling moment, I think, about Book 1's description of Hythlodaeus' history that's been overlooked. Peter Giles tells us that Hythloday has asked to stay possibly in Brazil, rather than come back to Europe with Vespucci. And that it's only after all the many adventures that he has that he manages to return to Europe via India and, as it were, then tell his story in Utopia. What's interesting about that is that in Vespucci's narratives, those people do not return. There are only two accounts
about Vespucci's crew staying behind. One is of 24 men who are left to form a small settlement, and of course they clearly just died. There's no further record of them. The other is of a young man who goes ashore, again we think possibly in Brazil, and is killed and then eaten by local tribes. At least that's what Vespucci's saying, and of course it's probably a sort of complete fiction because he wants to say how glamorous and exciting and exotic and savage this world is. But that's what More has to go on when he reads these texts. So nobody does come back. But in More's text, Hythloday does come back. Hythloday's a ghost. He's a complete ghost. He's a creation by More. But as well as being a fictional character, More would have known he's this ghostly figure who comes back to tell a story that's embedded in that cultural encounter with the New World. So he's a ghost, but I'm also interested in describing him as a metaphor of cultural encounter. And metaphor as well is a word that if we again go back to the Greco-Roman tradition, from the Greek, metaphor means to transfer or to carry across. And that's such a resonant idea, isn't it? The notion of metaphor as carrying something across to places, to topoi, yeah? To utopias, as it were. So he's like a metaphor of that cultural encounter and exchange. Utopia never asks us to end. Interpretation in utopia is, of course, always endless because it's a happy place, but it's a no place. And I guess that's what we're doing here, that endless process of interpretation and reinterpretation. Again, something I think that we were hearing from Gregory earlier today. But Wilde, Oscar Wilde, reminds us that utopia allows us to see a better country on the horizon and change direction. So in many ways, this seems a good place not to end, but to start another dialogue. Because actually this seminar on utopia is just the beginning of a much wider collaboration organized by Paul Heritage and the People's Palace projects between myself and the next speaker, Mercio Gomes, with the aim of really trying to engage with that story of Hythloday about what connects Europe to Brazil, in a project which has funded research, which involves an exchange of ideas and places between Mercio and myself, me in Rio, Mercio in London, to bring together the idea of the English historical tradition and the Brazilian ethnographic experience of an encounter with the indigenous culture that tries to transcend those binary constructions of colonizer, colonized, utopia, no place, happy place, that has usually driven so far those early stories about discovery. Now, perhaps it's a utopian idea and the outcome will not be ideal, but I think in the spirit of More's utopia, we should at least try. Thank you for listening. Boa tarde a todos. Eu sou Mercio Gomes, sou antropólogo da UFRJ, fui presidente da FUNAI durante o primeiro governo Lula e queria agradecer muito a essa ideia de criar esse seminário internacional sobre a utopia, ao Danilo Miranda e ao Paul Heritage, com quem nós conversamos há uns anos atrás, conforme o Paul já falou. Ele não falou pela sua grande gentileza de que, logo que entabulamos uma conversa sobre a utopia, no meu livro, Os Índios Brasil, eu dizia que o Thomas More tinha conversado com alguns marinheiros irlandeses. Isso está num livro. Evidentemente que ele não conversou com irlandeses. Eu fiquei pensando, de onde eu tirei irlandês? Agora que aparece a Irlanda como o tale de Irlanda, um mito epopeico do Brasil, talvez tenha sido isso. Mas a utopia está entre nós no Brasil como um tema há muitos anos e por muitos intelectuais brasileiros. Então, faz sentido que todos nós que tenhamos tido uma educação
humanista, tenha lido Utopia um dia ou outro em nossas vidas. Eu li a Utopia pelo menos umas 3 vezes, quando eu era muito novo ainda, no ginásio, no científico. Depois eu li quando estava escrevendo a minha tese de doutorado. E depois eu li, mas eu não bem li, quando estava escrevendo o livro Os Índios e o Brasil, que foi em 88, 89. Bem, daí é que, quando eu escrevi no livro, eu coloco a Utopia como Thomas More falando com irlandeses. Porque esse livro, ninguém grava um livro, ninguém grava as ideias completamente. Um livro mitológico, um livro epopeico, como a Utopia, penetra em nós e nós fantasiamos, sem querer, fantasiamos muitas coisas. Nós, que eu digo, somos todos nós, inclusive Karl Marx, que fantasiou muito com a Utopia, a partir de algumas ideias fundamentais que eram importantes para ele. Por isso é que eu chamo isso daqui de inspirações da utopia, como toda a ideia que inspira nós ao longo desses anos. E vou tentar apresentar algumas ideias originais que estão muito próximas das ideias apresentadas pelo Jerry Broughton, meu amigo, sem nós termos debatido nada. Terminamos fazendo coisas muito próximas, embora de 2 perspectivas e tradições culturais diferentes. Bem, ninguém apresentou a cara do Thomas More, está aí a cara dele. É um sujeito bonito, um advogado. O pai dele era advogado, era de uma classe média urbana. Tem essa história, para começo de conversa, a utopia é sobre a cidade. Embora a gente vai ver, ele diga que todo utopiano tenha que ser agricultor, a agricultura é uma atividade que você só faz a cada 2 anos. Você é conscrito da cidade para trabalhar. E na fazenda ou nos campos teriam casas excelentes, ótimas, para você passar o tempo lá e trabalhar durante 2 anos. Então, a agricultura, em 1516, na Inglaterra, não é para Thomas More o auge disso. O Thomas More sabe que a agricultura está se perdendo de algum lado. Ele começa, o Jerry Broughton falou aqui no livro 1 da Utopia, que é uma conversa sobre política. E eles conversam demonstrando que os camponeses ingleses estão sendo retirados. Aqui também o Gregory mencionou isso também. Estavam sendo expulsos da sua terra num processo socioeconômico que é conhecido como enclosures, das common lands, das terras comuns, das terras que eram dos camponeses. E esses camponeses eram atirados, jogados nas cidades e certamente faziam muita confusão, eram pobres, mendigos, entravam em confusão e, de vez em quando, eram mortos em grandes quantidades. Simplesmente chegava a polícia ou quem era da polícia e matava muitos deles. Então, era um sofrimento grande. A Inglaterra estava passando por um grande sofrimento porque ela estava iniciando o seu processo de capital, de capitalização, e a capitalização era, como diz o Marx nos seus livros, era primitiva, era de violência, era de pirataria, era de tomada à força das terras. Então, eram as terras comuns dos camponeses que eram tomadas para se criar carneiros e produzir lã, etc. Então, o Thomas More está lá em 1515, quando ele está na Inglaterra, está em Bruges, e depois dá um tempinho e vai para Antuérpia para visitar o seu amigo Peter Gilles. Ele, nesse ínterim, ele se dá conta desse encontro com Hitler Lodeu, e eles começam a discutir, que é o livro 1, a política daquela época, e o sofrimento que era. Ele se dá conta do processo que estava havendo na Inglaterra, desse sofrimento. E aparece, já nesse período, a ideia de paraíso terrestre. Aqui é só o frontispício de uma das primeiras produções da Utopia.
é esse que está aqui. A Utopia foi escrito em latim, como já falava aqui, publicado em 1516 na Holanda, em Louvain, Bélgica, Holanda, sob o encargo de Erasmo de Roterdã, que era o seu grande amigo e que era uma das figuras mais importantes da Europa. Era uma espécie de um Jean-Paul Sartre da década de 60. Todo mundo queria ouvir Erasmo. O que ele falava era importante. E ele, em 1517, ele entra em conflito, em diálogo, em debate, conflito no sentido de debate, com Martinho Lutero. E isso vai durante toda a vida do Erasmo de Roterdã, do Desidério Erasmus, que chama, uma briga constante, um debate grande com o Lutero sobre se o protestantismo é legítimo ou não é legítimo, etc. Então, aqui é o frontispício. Esse daqui é um mapa, está verde porque está melhor do que aquele outro que está engravurado em cinza, para se entender melhor como é que é. E eu queria só que vocês olhassem que é uma baía. Depois nós vamos ver. Aqui está um pouco do Américo Vespucius, que é interessante dizer. Depois eu falo um pouquinho mais sobre a baía que compõe a ilha. Américo Vespuccio é uma figura central aí. Ele teria feito 4 viagens às Américas, isto é, à região do Brasil, a partir de Orinoco, etc. Ele foi um dos pilotos de Colombo, foi contratado pelo rei Dom Manuel para fazer várias viagens ao Brasil. Ele veio na expedição de Gonçalo Coelho, que era um grande navegador português, que já tinha feito, inclusive, uma viagem às Índias. E aqui eles fundaram, em Cabo Frio, uma feitoria. Cabo Frio, para quem não conhece, é ali perto de Búzios, que é mais conhecido, uma cidade que faz uma pontinha do estado do Rio de Janeiro, onde tinha algumas aldeias tupinambá, e houve muita troca com o pau-brasil naquela ocasião. E numa dessas viagens, tinha vários marinheiros de vários lugares, e eis por isso, porque eu falo um negócio que um deles estava irlandeses aí nessa expedição que o Gonçalo criou, a feitoria de Cabo Frio. É dessa feitoria de Cabo Frio que o Vespúcio toma a maioria das anotações que ele vai escrever sobre os índios Tupinambá. E ele desce a costa inteira do Brasil. Esse mapa que o Jerry apresentou, eu vou apresentar só o tiquinho que faz parte do Brasil, para mostrar as entrâncias e as baías que se aproximam muito dessa baía. Américo Vespúcio escreveu as suas cartas, elas foram publicadas em 1504, ficaram muito conhecidas e foram a base da construção do mapa do Martin Werdensemüller, que é esse que o Jerry apresentou, o mapa completo, que eu só vou apresentar o mapa da América do Sul, e que criou a ideia de que não era uma extensão da Ásia, que era um continente em si mesmo, daí porque foi chamado continente de Américo, e virou América, que depois muita gente, amigo do Colombo, ficou meio danado dele estar usurpando o nome de uma coisa que quem descobriu foi o Colombo. E o Pacífico não é conhecido, porque o Pacífico só é conhecido depois com Balboa, que chega no Panamá e se dá conta que há um outro oceano do outro lado. E, naturalmente, com a viagem de Fernão de Magalhães, que, então, o Pacífico é completamente conhecido e visto que a América do Sul é bem mais larga do que parece nesse mapa. Então, Américo Vespúcio é uma pessoa muito importante nessa época, porque ele que cria a ideia do paraíso terrestre. Numa das cartas a Lourenço de Piero de Medici, que era o filho de Lourenço de Medici, que era o condestário de Florença naquela época, ele pergunta a ele: Senhor, aqui estou nessa baía maravilhosa, em que as águas são azuis e a floresta é verde, se por acaso Deus criou um paraíso, não será por essas bandas que é o paraíso? E daí ficou, desde essas primeiras cartas, a ideia de que o paraíso terrestre está aqui, no Atlântico Sul. É uma descoberta nova, que estava perdido desde a época, sei lá, de Noé, não sei quando, que poderia ser um paraíso verdadeiro. Essa ideia de paraíso verdadeiro,
é uma ideia que persegue os europeus e persegue a mitologia brasileira, de que nós vivemos num paraíso. Nós, naturalmente, nos orgulhamos disso, ao mesmo tempo que cuspimos depois disso, quando a gente está com raiva do Brasil, que é uns altos e baixos que nós temos continuamente, como parte dessa nossa histeria pessoal e coletiva. Mas o paraíso está aí, nós vivemos esse paraíso. O Sérgio Buarque de Holanda escreveu um livro chamado Visões do Paraíso, em 1957. O Danilo mencionou o Afrânio de Melo Franco, que escreveu um livro demonstrando que a Revolução Francesa deve muito às ideias que os pensadores franceses, de Montaigne, a Utopia do Thomas More e outros, tinham sobre os povos indígenas. Porque a ideia que vai surgir aí na utopia é a ideia que vai perseguir, na utopia do Thomas More, é a ideia que vai nos perseguir eternamente de que o mundo pode ser recriado. Para mim, então, a principal ideia filosófica que o Thomas More nos traz, e traz naquele momento, é de que o mundo não é uma criação divina. Ou se foi, é como se Deus tivesse feito e dissesse, agora vocês se virem. É possível você mudar o mundo. Não precisa você estar pedindo a Deus. O mundo é possível de ser criado. O criador de utopia é um sujeito chamado Utopos, que é um rei que aparece lá, está um povo selvagem, e ele cria a utopia. Então, que o mundo seja criável e recriado é que é a ideia principal da utopia. Nós, seres humanos, podemos recriar aquilo à nossa imagem, à nossa vontade. E eis que seja essa, para mim, a principal ideia da utopia. Então, está aqui o mapinha. Olha, eu queria só que vocês olhassem. Não dá. Ó, aqui, está vendo essas reentrâncias? É igual à reentrância da utopia. A utopia, depois eu vou mostrar o mapa, que já foi mostrado também, é uma ilha que era conectada com o continente. Então, não está longe. Não pode ser Fernando de Noronha. É uma ilha próxima. Tipo assim, a Ilha Bela, se fosse maior. Só que está próxima do continente e tem relações com o continente, sabe de outros povos. Os utopianos não estão perdidos no oceano, eles estão ligados a outros povos, eles atacam, eles são atacados, etc. Então, está aqui, mais próximo, essas reentrâncias aqui, que são as baías, que a gente vai ver. A ideia de que é uma ilha também não está muito clara, de que talvez seja uma ilha. Continuou muito tempo esse negócio de ilha. Isso é um paralelo com a Inglaterra também, certamente que está na cabeça do Thomas More, ao escrever que é uma ilha, porque ele está falando de si mesmo. Ele está apresentando uma proposta político-cultural aí, embora com muito receio, como a gente vai ver. Bem, aqui é Erasmo de Roterdã, que é o grande amigo dele. O Erasmo é 12 anos mais velho do que Thomas More, é meio que um patrono, mas é um cara que ama muito Thomas More. O Erasmo tinha um amor pessoal grande pelo Thomas More. Ele escreveu o Elogio da Loucura e dedica ao Thomas More. O livro foi escrito em 1507 e publicado em 1511. E dedica ao Thomas More, com quem ele tinha feito uma amizade alguns anos antes. Faz até um joguinho, Elogio Moria, Moria sendo grego para loucura, que é um trocadilho com a palavra more, propriamente. E ele defendeu a vida inteira o catolicismo, tal como Thomas More. E os dois, que corresponde com toda a inteligência europeia na época, estão criando o que é chamado de renascimento literário e renascimento filosófico. Eles estão repensando as coisas de São Tomás de Aquino e juntando com o epicurismo, em que aparece nela, e aparece também no livro da Utopia, a ideia de felicidade, que era alguma coisa que estava esquecida propriamente na Idade Média. O fundamento da existência humana é servir a Deus. Aos poucos aparece que o fundamento da vida humana é ser feliz,
é buscar a felicidade. Então, a utopia também recende dessa ideia, ela evoca a ideia de felicidade que é tomada naturalmente, como a gente sabe, inclusive na Constituição americana. Bem, aí há esse encontro, todo mundo já falou do Hitlodeu. Precisamos, aqui o Jerry deu uma definição do que é Hitlodeu, que ele falou que é dispenser of nonsense, or nonsense, hitlos em grego. Também aparece como, em inglês aparece na literatura, em inglês aparece como dispenser of lies, que quer dizer mais ou menos dispensador, providenciador, contador de mentiras. Por que Thomas More chama o seu principal personagem de mentiroso? Eu acho porque ele estava com medo de que alguém dissesse, você está inventando uma história dessa? Ele podia sempre escapulir e dizer, não, ele é um mentiroso, essa história não sou eu que estou contando, é uma fábula que pode ser esquecida. Então, há algo assim estranho nos vários trocadilhos que o More usa nos nomes das cidades. O rio principal que passa pela cidade de Amaurota chama-se Anidro, que quer dizer sem água, então é uma ironia, uma fabulação que ele faz. Bem, então essa a parte 1. Também o Jerry falou sobre o que é a parte 1, que é diferente da parte 2. Mas nela que eles estão discutindo o que é que fazer diante da desgraça que é o mundo, e especialmente o mundo inglês, porque o Rafael Hitlodeu esteve com o chanceler na época, que chamava-se John Morton, eu acho que era o nome dele, que era o patrono do Thomas More, um senhor importante, que era o chanceler. O chanceler, para mim, eu não entendo bem os ingleses, aqui os amigos ingleses podem explicar, mas do ponto de vista nosso, é como se fosse assim, um ministro da Justiça que dispensasse a polícia e outras coisas, mas que também apresentasse morais e planejamento, fosse um ministério do planejamento com o Ministério da Justiça e com relações exteriores. Era uma grande figura naquela época, o Chancellor, que era a segunda principal figura. E é um Chancellor que vê muita força no Thomas More, que o patrocina e o concede possibilidades, de modo que ele, muito jovem, já era muito respeitado como um advogado em Londres, e logo foi, depois que Henrique VIII virou rei, com a morte do irmão, ele logo virou um dos iniciantes a ser conselheiro. Em 1515, o Henrique VIII deu essa tarefa para ele discutir com o representante de Carlos V da Espanha, em Bruges, e lá... mas ele já estava com o Henrique VIII, já tinha o convidado para ser um dos principais conselheiros dele, algo mais entre os 5 principais conselheiros. O Thomas More só vai virar chanceler, como é que chama em português? Eu esqueci. Chanceler em 1529. Quer dizer, então tem um longo tempo em que ele é um dos principais conselheiros. Então, o Henrique VIII chama ele, convida ele para ser conselheiro, e ele diz, me dá um tempo para eu pensar. Você já pensou um cara pedir ao rei Henrique VIII, cheio de garra, um tempo, e o Henrique VIII dá um tempo, que é o tempo que ele está na Bélgica, e é o tempo que ele tem essa conversa com Hitlodeu, e esse encontro fabuloso, etc. Então, aqui essa discussão no livro primeiro, como disse o Jerry. A parte 2 é que propriamente vamos construir, existe essa nação, existe esse povo dessa ilha, que foi criada, que antes era selvagens, enfim, e que esse Rafael Hitlodeu viveu por 5 anos. 5 anos é muita coisa. Pouca gente que chegou ao Brasil nessa época viveu 5 anos. Só mais tarde é que começa... Já quando chega às capitanias hereditárias é que se vive. Então, se viveu é porque ele ficou meio perdidão, mas o Rafael Hitlodeu já era um senhor, assim, severo, tinha uma imagem severa dele próprio, usava uns casacões grandes, assim, tinha uma imagem de um marinheiro sofridão, que já tinha passado por muitas coisas, né? Não era um homem, era um homem mais velho do que o Thomas More.
Então, ele vive esses anos todos, ele tem muita coisa a dizer. E a conversa toda é o livro 2. A segunda conversa é a Utopia, que o Jerry está chamando de 2. Aqui é para dizer que utopia também é visto como, por causa da pronúncia inglesa, como um bom lugar também. Utopia, U de EU, que quer dizer bom em grego. Bem, aí eu fiz algumas brincadeiras sobre, sendo antropólogo, pô, tem que botar o dedo na ferida para acreditar. Que ilha é essa, não é? Então, a ilha tem 20 mil passos na sua parte mais larga. 20 mil passos, se a gente disser que um passo é de 90 centímetros, que é mais ou menos o que chama de yard, então seria mais ou menos, ele teria 180 quilômetros da parte mais larga, a parte menor eu dei uns 100 quilômetros. Os dois istmos, quando se chegam, têm uma distância de 12 quilômetros. Pode muito bem ser a Baía de Angra dos Reis, muito parecido. Bem, aí dá 18 mil quilômetros quadrados, que é uma ilhota. A Inglaterra deve ter uns 300 mil quilômetros quadrados de tamanho. E aí eu pensei, que população é essa? Também tem dois jeitos de você medir a população. Num total, chega a isso, 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas, nem... A Espanha, que era um dos maiores países da época, tinha 9 milhões e 1.500. Então, 12 milhões é um negócio estranho. Só tinha 12 milhões de pessoas no Planalto Central mexicano, que é só descoberto em 1517 por Hernán Cortés. Então, é um negócio meio exagerado. Se a gente fizer por uma outra medida, que havia 1.200 filiarcas, e cada filiarca cuidava de 30 famílias, e cada família tinha, em média, 40 pessoas, aí dá 1.440.000 pessoas. E esses meus amigos ingleses acham que era a população da Inglaterra por essa época, 1.400.000 pessoas. Mesmo assim, 1.400.000 pessoas numa ilhotinha era um negócio meio fora de propósito, né? Parece um livro de Sarney, que faz essas coisas assim, meio malucas. Está aqui a ilha, aqui no centro... Oi? Aqui no centro tem a cidade de Amaurota, e o rio que ele descreve aqui como tendo muralhas. Então, tem guerra ali. Não é um troço muito tranquilo, tem guerras, invasões. Ali você vê que está... é dessa parte daqui que teria uma conexão com o continente. Então, é como eu disse, a utopia é sobre a cidade, não é sobre o campo. O campo é um negócio que pouco ele está interessado. Os agricultores passam 2 anos, há um revezamento de cidadãos que vão trabalhar. Poxa, que beleza, não é? Você trabalha e passa 2 anos e volta, e vai fazer o seu artesanato, que é o importante para eles, vai ter as suas coisas. Então, é um negócio sobre cidade. Está aí, mais ou menos, a ideia, tem distritos, tem... cada 30 famílias tem um filiarca, depois, cada 10 filiarcas compõem um protofiliarca, e é uma tentativa de dizer como é que é organizado o judiciário, como é que é dispensada a justiça sobre as pessoas, e é sobre essa gente, né? O príncipe é eleito pelos filiarcas, pelos 3 representantes de cada cidade, que elege um príncipe. Esse príncipe pode ser destituído, mas, em geral, não é. Os filiarcas podem ser destituídos, mas não o são. Os protofiliarcas e os filiarcas são destituídos à vontade. Há uma sociedade, é uma sociedade hierarquizada pela idade também. Os mais velhos é que têm preponderância. As bases sociais... Esse aqui pegou, né, que é a beleza. O negócio é a igualdade social. A igualdade social é produto da não existência da propriedade privada, que ele, em geral, chama de propriedade individual. É o que ele fala. E há uma redistribuição de bens. O divórcio é permitido. Olha, depois ele vai brigar com o Henrique VIII, porque o cara quer divorciar, né? É permitido, mas tem que passar pelo conselho dos anciãos, do Senado. Mas é possível de se
das pessoas se cansarem. Ele fala assim de uma hora humanista, as pessoas se cansam um dos outros e depois podem divorciar. Tem uma relação de preponderância do homem com a mulher e dos pais com os filhos. Tem um troço claro de anti-ouro e anti-prata, anti-acúmulo de bens. Cada pessoa só tem 2 casacos, ou uma calça, 2 sapatos. Todo mundo se veste muito modestamente, parece assim a China em 1970. Cada um só tem 1 ou 2 roupas, não é para se apresentar. Ouro, só os escravos são presos em correntes de ouro. Então, quando visitam uma comitiva de fora, em que a elite está toda dourada e de brincos e de colares de ouro, os pequenos ficam perguntando, eles são escravos? Perguntando para os pais, exatamente para uma forçação de barra para ouro ser uma coisa desprezada. As famílias são patrilineares. Isso é a onda de antropólogo aqui que fica se metendo a dizer essas coisas. Porque as mulheres, os homens se casam, as mulheres vêm para as famílias dos maridos, né, que tomam conta disso. Um negócio assim meio que a China tem. E tem uma ideia de 40 pessoas por família, tendo um marido, um pai e uma mãe. 40 pessoas poderia significar os associados a ela, os que estão, né? Tem um negócio de equilibrar as cidades também. Se uma cidade tiver menor do que outra, você joga a população, etc. Aqui são as classes sociais. Não há classes sociais, como numa sociedade indígena. E todo mundo, por exemplo, a primeira regra, todo mundo é agricultor. É uma regra que já não existia na Europa, porque já tinha atividades especiais de produção econômica, que você nascia, que a família trazia, etc. Mas lá todo mundo é agricultor. Então, isso é uma das coisas que se parece com a sociedade indígena. Todo mundo faz a mesma coisa. Agora, aí você depois escolhe fazer madeira ou fazer couro, ser um especialista em vidro. Ele fala muito em vidro, que não sei se é uma mania inglesa já daquela época, mas é um troço de vidro. Os artesãos de vidro, as casas têm janelas de vidro, etc. O que era uma raridade ainda, eu acredito, que não era tão fácil fazer vidro naquela época. Sim, tem um negócio de estudo e conhecimento é valorizada. Isso, claramente, é um negócio que o Marx pegou. Olha, uma sociedade que você não precisa trabalhar muito. Depois a gente vai ver aí que ele diz assim, que basta 6 horas de trabalho por dia, porque a vida não é para você trabalhar muito. O ócio é bom, você está bem assim. E mais, quando chega de noite, depois do trabalho, que você janta, aí você vai ler e aprender coisas. Então, o agricultor, o artesão, você tem aulas para você ampliar a sua mente e o seu conhecimento. Evidentemente, isso a gente encontra isso na ideologia alemã do Marx, quando ele diz, eu quero uma sociedade que de manhã cuide do gado, de tarde conserte os campos de trigo, e de noite leia Platão e Aristóteles e goste de filosofia e música. Então, nesse sentido, é claro que ele está jogando alguma coisa que as pessoas pegam. Não? Eu quero uma sociedade que eu só trabalhe 6 horas, que eu possa ser agricultor e também cuidar do gado, e de noite eu faço a filosofia. Essa é a utopia marxista que está aí presente. Então, a gente não pode deixar de ver isso. Agora, aí tem esse negócio de escravidão. Eu fico pensando, na Inglaterra não tinha escravidão. De onde ele traz essa ideia de que é a escravidão? A escravidão é de inimigos presos, a escravidão é de voluntários. Então, tem algumas sociedades no continente que olham a utopia com deslumbre e admiração, e eles mesmos se colocam como escravos para trabalhar dentro da utopia, como fosse um imigrante pobre. Não sei se está na imagem do Thomas More naquela ocasião, mas certamente é algo assim. Você vai, aí você se escrava. Não trabalha tanto, não. Depois ele situa, olha, o escravo que se coloca como escravo ele não faz tudo, não é mandado assim, não. E ele pode voltar a qualquer momento para a terra de onde veio, né?
E mesmo o escravo, assim, aí muitos são escravos porque são condenados na terra. Se você rouba ou se comete morte, você é condenado à escravidão. E a morte é o limite dela. Por exemplo, eu acho que aqui alguém já falou que a traição... Vou correr. A traição você leva um castigo, mas se trair 2 vezes, você leva a morte. Então, é um aviso para os homens e mulheres. Tem a guerra, tem essa ética também. A ética da utopia está presente em vários momentos que a gente vê. Tem uma tolerância religiosa que é encantadora, embora depois diga assim, não, mas todo mundo tem que acreditar na divindade. Mas você pode acreditar nos espíritos e no sol, fazer adoração ao sol. Mas ele acha que um homem inteligente, uma pessoa inteligente tem que acreditar numa divindade absoluta. As circunstâncias... Bem, aí eu me pergunto, como é que o cara foi criar esse negócio naquele momento? Então, tem várias circunstâncias para isso. A Inglaterra estava numa situação difícil, a crítica já havia sido iniciada contra o Vaticano, que estourou depois de 1517, com Lutero. Tinha o início da formação do absolutismo político, que estava... Ainda não havia, por exemplo, a França propriamente, só para pensar nisso. A Espanha ainda era dividida, só quem existia assim, com tanta clareza era Portugal. Os outros países estavam cheios de províncias, de duques e de reis, etc. A própria Inglaterra não tinha controle sobre todas as ilhas. Então, é um mundo de dureza, você tem que ser duro para fazer isso, e o João Henrique VIII tem que ser muito duro. As inspirações filosóficas posteriores, a principal é essa: o mundo pode ser mudado pelo próprio homem. Tem essa coisa da alusão à ilha, que é da Inglaterra, etc., que a ilha... E, evidentemente, os ingleses se desmembraram do Vaticano e ficaram auto-isolados. E foi isso que deu o seu crescimento científico, tecnológico, que deu a pirataria, que fez eles depois se transformarem no grande império no século XVIII. Mas, para isso, eles precisaram se livrar do seu apego, da sua ligação direta, via religiosa, ao continente. Então, o auto-isolamento era uma coisa importante. E é curioso depois, aí eu cito aqui o John Donne, que era um bisneto de Thomas More, no seu grande poema, na sua grande reflexão sobre o fato de que ninguém é uma ilha, que todos estão conectados, etc., que é uma dessas também, o grande dilema inglês, que agora também está refletido entre se nós somos uma ilha ou se nós estamos conectados com o mundo. E agora vai haver um plebiscito para decidir isso, não é, John? Enfim, temos aqui também as fissuras no escolastismo, que estava aí já iniciando pelo epicurismo a ideia da felicidade, etc., né? A ideia original do comunismo, aí tem as influências dela, né? E hoje, aqui nós tivemos pelo Gregory falando da distopia, falou bastante sobre o fato de que Thomas More foi elogiado pelo Karl Kautz, que virou um dos 10 heróis do socialismo pioneiro, blá, 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 e depois nós estamos nessa crise da utopia. Então, o que é a utopia? Ela prossegue como um sonho, ela prossegue como uma ideia de que o homem pode se recriar. Para mim, essa é a principal ideia da utopia. Você pode se recriar, pensar um mundo diferente, que nada está atravancando, que o mundo é um artefato humano, portanto, ele pode ser refeito. E acho que essa é a lição que a utopia nos dá. Muito obrigado. Está funcionando? Tá. Eu peço desculpas por ter interrompido o Mércio, mas é que senão só sobraram 10 minutos para as perguntas. Eu mesma peço desculpas, mas eu vou falar um pouquinho, assim, bem pouquinho, eu prometo que vai ser muito pouco mesmo. Uma das coisas que eu tinha pensado quando eu estava, enfim,
pensei no seminário e achei muita graça nele e tudo, talvez, de certo modo, tenha a ver mais com a discussão que vai se dar amanhã em relação a relação entre utopia e arte e tal, mas, por outro lado, quer dizer, relendo a Utopia, quando vocês me convidaram para vir, eu penso muito, na verdade, na situação do Brasil hoje. Eu acho que de manhã alguém deve ter falado sobre isso, com certeza, não sei. Mas, por um lado, é quase trágico um seminário sobre utopia nessas circunstâncias, né? Me parece ter se revestir de alguma coisa muito dura a gente falar de utopia nesse momento, né? Quer dizer, em que a gente, na verdade, está diante de uma situação assim de completo desencanto, né? E um desconforto brutal, na verdade, enfim, com o modo como tem se dado, né, a discussão, a não discussão política também, por exemplo, de uma pessoa que dá com um pedaço de pau e quebra 2 dentes de uma pessoa por causa de um boneco de borracha, né? Quer dizer, isso, no fundo, é quase um absurdo, né? Mas é uma coisa com a qual convivemos no dia de ontem, né? Enfim, alguém pegar um pedaço de pau e quebrar os dentes de alguém porque a pessoa estava querendo furar um boneco de encher. Quer dizer, é um negócio assim, enfim, diante disso, chega a ficar curioso a gente pensar em termos de utopia. Por outro lado, pensando na primeira parte do texto, quer dizer, eu acho que tem um lado que eu acho muito fascinante, que é o fato de que o texto é também uma experiência com o próprio discurso filosófico. Quer dizer, eu acho que é um texto que tenta pensar possibilidades de escrita filosófica, né? Quer dizer, eu acho que ele experimenta uma primeira parte de uma retomada do diálogo, quer dizer, não é à toa que o texto é uma discussão da República, do Platão, então ele retoma uma possibilidade de diálogo e é como se fosse assim, tudo bem, está muito bom esse diálogo aqui, mas também não cabe como discurso filosófico inteirinho para agora, para aquele momento. Então, é um pedaço, né? E aí o outro pedaço passa a ser um pedaço que eu acho muito fascinante, que é uma ficção, né? Quer dizer, é um exercício ficcional. Quer dizer, então, a filosofia mesmo é exposta a 2 limites, né? Quer dizer, é um limite em que você não tem uma fala, né? Quer dizer, que unifique o próprio texto, que produz um texto a várias vozes, mesmo que todas as vozes sejam controladas pelo próprio humor, mas a segunda parte passa a ser uma parte com dupla face, né? Quer dizer, alguém olha alguém falando e, de certo modo, deixa claro que o que essa pessoa está falando é falso, né? É fictício, e dá a essa pessoa um nome de alguém que só poderia dizer alguma coisa fictícia. Por outro lado, esses 2 textos juntos são uma espécie de reflexão sobre o que seria possível pensar, falar, como seria possível falar filosoficamente naquele momento, naquelas circunstâncias, para ele nesse caso. É claro que ele exercita a carta, exercita outras formas, mas é curioso que o texto que tenha se tornado o texto fundamental dele seja um texto rachado discursivamente e sendo que nenhuma das 2 partes parece ser suficiente. Acho isso uma coisa um pouco fascinante. Tem um dado que eu acho interessante também, pensando em relação a hoje, a gente aqui, que é o fato de que o comentário deles inicial é um comentário sobre a execução dos ladrões, né? Quer dizer, sobre uma pena excessiva para um crime que parece não tão excessivo. E tem um comentário que é muito bom, até a certa altura, né? Que toda justiça absoluta beiraria uma injúria absoluta. Eu acho isso sensacional, assim, e pensando em relação também a um discurso legalista, né? Que tomou conta um pouco da gente, quer dizer, que, na verdade, essa espécie de justiça absoluta, ela só pode ser uma injúria absoluta, né? Porque, enfim, como o absoluto sempre cheira mal. Aí uma outra coisa, quer dizer, uma segunda observação que eu tinha vontade de fazer também, solta, e pensando já que o tema da mesa era também o futuro da utopia, então, andando para diante com ela, né? Pensando na reflexão do Adorno sobre a utopia, nos momentos em que ele retoma a noção de utopia, pensando principalmente na teoria estética. Aí eu peguei 2 pedacinhos que eu tinha vontade só de citar como possibilidade de discussão. Um deles é um comentário muito rápido, que é assim: a possibilidade real da utopia se conjuga em ponto extremo com a possibilidade de catástrofe total. Né? Quer dizer, então, na verdade, o tempo todo a utopia
rondaria, né, quer dizer, na verdade, uma total disfunção, né, quer dizer, a utopia ela beira o seu próprio aniquilamento. Por outro lado, o pensamento sobre a utopia também se relaciona diretamente com alguma perspectiva, com algum horizonte de catástrofe total. Nesse sentido, parece muito interessante que a gente volte à utopia num momento numa situação em que a gente talvez se definisse como catástrofe, né? Quer dizer, como um momento de pré-catástrofe. Aí eu mesma tinha vontade de fazer uma pergunta, primeiro para o Jerry, quer dizer, eu tenho até que dizer que eu sou uma leitora do Jerry, eu não assisti à oficina que o Jerry deu na Unirio há alguns anos atrás, eu tinha tido muita vontade de assistir, não pude assistir, mas eu até recentemente saiu um texto seu sobre o Otelo, sobre a fonte histórica do Otelo, no The Guardian, né? E eu gostei do texto, e eu vi que o texto provocou uma forte polêmica, teve muita resposta, assim, tal. Eu gostei bastante do texto, achei bem legal. Até, enfim, esse semestre, por conta da coisa do Shakespeare, eu dei ele em aula. Mas eu queria perguntar não sobre o Otelo, mas sobre a Tempestade, quer dizer, sobre a relação da utopia com a Tempestade, quer dizer, na verdade muita gente associa, né, quer dizer, o pequeno discurso do Gonzalo, né, no segundo ato, como uma espécie de citação um pouco malvada do Shakespeare em relação ao Moore. E aí eu queria ver se você, claro, também há outras fontes, ao Montaigne, etc. Mas eu acho interessante também as pessoas que trabalham com essa fonte, porque seria uma fonte quase inevitável, né, nesse sentido. Aí eu queria fazer logo uma pergunta a minha, para os dois, para poder perguntar das outras pessoas também. Como elas são próximas, vai dar para juntar. E eu estava pensando em relação ao Mércio, quer dizer, você mencionou o trabalho do Afonso Arinos, que é um barato sobre os índios, né, no imaginário europeu e tal, e que é um livro até hoje realmente muito, muito bacana, né, bem interessante, e o Sérgio Buarque, né, também. Eu estava pensando assim, que tem uma coisa interessante, quer dizer, eu acho, em relação ao Sérgio Buarque, em relação a pessoas como eu, que sou de família de imigrantes, que, no fundo, nós todos padecemos, né, dessa vinda para o paraíso, né. Eu penso no bisavô do meu pai, que veio achando que estava vindo para o paraíso. Eu quero dizer que ele, de fato, também se distraiu aqui, mas ficou, era de tal modo desorientado que ele ficou viciado. Ele tinha dor de dente, aproveitou a dor de dente para se entupir de todo tipo de analgésico, de coisa. Na verdade, ele chegou a um inferno utópico. Teve 17 filhos e foi acabar morando numa ilha. Ele foi morar em Paquetá. Bom, enfim, ele achou a ilha dele. É um paraíso, é uma barata. Mas ele, na verdade, coitado, não parecia muito bem. As histórias que a família conta não são assim tão boas. Mas eu estava pensando assim, em outras, que tem uma leitura mais recente, né, da década de 80, da Laura de Melo e Souza, que é um pouco uma retomada do livro do Sérgio Buarque, que é um pouco o diabo, né, Deus e o Diabo na Terra de Santa Cruz. E, enfim, ela depois volta com os estudos de feitiçaria e tal, mas, de certo modo, ela pega quase que essa leitura, esse avesso dessa visão de paraíso que as pessoas estariam, né, seria aquilo que se veria no Brasil, e que, no fundo, a gente que lê assim, os relatos de viagem posteriores, já do século XIX e tal, a gente vê que boa parte deles é um relato do inferno, né? Vários se distraem de descrever todo tipo de coisa infernal, do som ao mau cheiro e tal, e a gente gosta, né? Porque, como Nelson Rodrigues gostava de dizer, o brasileiro é um narciso às avessas que cospe na própria imagem, né? Então, a gente, como gosta de cuspir, gosta dos que cospem às vezes também. Mas aí eu tinha vontade de fazer você pegar, passar um pouco para essas leituras um pouquinho posteriores que retomam essas visões do paraíso como visões do inferno, né? Também. Então, as minhas perguntas são essas duas. Enfim, bom, desculpem, já sei falastrona. Mas vou fazer as perguntas. Querem que eu faça todas de uma vez? Não? Então, boas essas primeiro? Então, tá. Thank you. It would be really nice to really make this dialogic and have you asking questions as well. So I hope that we can start to do that very quickly. Just on the Tempest, so they're just very quickly. Yeah, they're there. Good. Okay, that'd be great. One of the first things that's said in the Tempest is, I think, a reflection on Moore's utopia, because one of the sailors says about the storm, "What care these roarers for the name of king?" So he says, nobody cares about absolutism and political power in the face of the storm.
And that, of course, is a Republican radical subtext that runs throughout the play. And More's doing something similar, and it's a classic humanist European tradition. It's, you know, it's arguing both sides of the same argument. Yeah, you argue for tyranny, you argue against tyranny. It is a way in which humanist scholarship in this period operates. So it's very difficult to say it's one thing or the other, because that's simply the stylistic games that humanist scholars like More and Erasmus and Montaigne play around with, and Shakespeare is doing it as well. So we should be really careful when we're saying it's radical or it's not. It's a game that's being played, but Shakespeare does start the play with that kind of critique of all those forms of hierarchy that then are shown as being at work on the island. So I think it is in dialogue, it is going on. And I guess this is why I want to have that dialogue with Mercier to say, you can tell a different story about this early history, and it is about a history of the present, because you're talking about Brazil now, and I guess we want to talk about unpicking those assumptions about that early colonial history, and to try and hear different voices, other than just a sort of top-down colonial voice which creates a vision of the colonized subject. And so that's, I think, what we're trying to do. You can crack into this text and try and find, as Anna Mercier is trying to say, where is that, the other voices that are there? Not the voice of the other, just other voices. A minha pergunta é sobre a revisão da ideia do Brasil ser um paraíso pela uma literatura que começou... Eu acho que tudo começou na década de 80, foi uma década péssima para o Brasil, todo mundo ficou deprimido, chateado, e começou a ver os erros do Brasil. Isso é uma das características do brasileiro. A gente está um dia achando que somos o máximo, é a melhor nação, e no outro a gente se acha uma porcaria. É muito difícil da gente superar isso e encontrar um equilíbrio. Então, a literatura que aparece posterior a que o Brasil não é um paraíso, é um inferno, é uma literatura que depende do momento. Logo depois, o Brasil retoma uma outra visão. Nos últimos anos que vivemos, a gente viu o paraíso aparecendo. Aí, de repente, agora está vindo o inferno de novo. Acho que a gente não deve ligar muito para isso, deve sempre saber que o nosso caminho é do paraíso. A gente nasceu no paraíso e passa por o purgatório e vai de volta ao paraíso. Eu acho que o Brasil, diante de todas as suas dificuldades, ele opera com uma visão de que vai melhorar. Todos os imigrantes, você falou aqui no seu pai que veio para o paraíso, avô, e tantos outros avós de várias pessoas que nós conhecemos aqui. Essa cidade de São Paulo é uma cidade de filhos de imigrantes e netos e bisnetos. Todos os mais velhos, por mais que os jovens e seus filhos e netos comecem a reclamar, todos eles continuam a dizer, aqui é o paraíso. Quem vem da Europa na década de 20 e 30, aqui era o paraíso. Aqui tinha oportunidades, aqui se fazia. Eu não quero parecer um ingênuo e achar que o Brasil é a quintessência da humanidade, mas ela está se aproximando dessa quintessência. É só a gente fazer um esforcinho a mais que vai chegar, e não perder a fé de que todas essas dificuldades têm que ser superadas. Têm que ser superadas por alguma das nossas qualidades. É claro que a gente está cheio de defeito, mas é só pelas qualidades que você pode superar os defeitos. Já pensou o que era a Inglaterra em 1516? Era uma porcaria de país. Era um inferno. Eles se matavam uns aos outros e continuaram se matando durante muito tempo, para depois criar a sua nação, da qual eles se orgulham muito. Foram piratas, roubaram gente aqui e acolá, aquelas coisas dos espanhóis, enriqueceram roubando, mas depois se refizeram. E você pode chegar para o inglês e dizer, você não tem orgulho de sua história? Claro que tem orgulho de sua história. Porque a história é feita... Eu me lembro muito do Darcy Ribeiro, que escreveu o livro O Povo Brasileiro, no qual ele diz, olha, aqui se torrou 4 milhões de escravos negros. Aqui se torrou 5 milhões de índios, feito por uns portugueses, para formar essa nação. Essa nação está dando consciência de si. Então, ela vai melhorando. Essas dificuldades que a gente tem são feitas para a gente superar. E tem coisa muito boa aqui. Aqui é um pequeno paraíso. Nós estamos chegando, estamos na 4ª e meia essência da humanidade para chegar lá.
Bom, eu vou só fazer um comentário, quer dizer, o livro da Laura é sobre o período colonial também, esses livros todos que eu estou mencionando, quer dizer que também em relação ao período colonial há uma leitura plural, né, dessa visão do paraíso, quer dizer, tem uma visão de inferno concomitante, né? Na verdade, nesse sentido, ele não é ligada tanto ao momento de escrita do livro da Laura, mas a pesquisa mesmo que tenta dialogar com o Sérgio, vendo a visão de inferno que também se produz durante o próprio período colonial, né? Nesse sentido. Mas aí as perguntas são as seguintes. Eu vou ler primeiro uma delas, enfim, que pela letra, eu sei que é da mesma pessoa, talvez até eu combine as duas perguntas. Então, um primeiro lado, né, da pergunta é: a obra Utopia pode ser considerada um reflexo ou uma crítica do imperialismo, na medida em que a outra sociedade, e não a própria, é apresentada como modelo? E aí posso ler a segunda parte da pergunta? A segunda, quer dizer, já que é da mesma pessoa. O conceito de utopia transcendeu séculos e foi aplicado a contextos muito diferentes. Como evitar, então, uma leitura anacrônica e eurocêntrica? E o que cêntrica? Eurocêntrica. Vocês querem que eu repita? Querem? Não. Tá. Quer um dividir, responder uma parte, outro responder a outra? Pode ser. Então, olha só, a obra Utopia pode ser considerada um reflexo ou uma crítica do imperialismo, na medida em que a outra sociedade, e não a própria, é apresentada como modelo. Fica para você, Jair. But I think it's both at the same time, because that's again what Moore is doing, which is very clever, because it becomes an open text that, as Mercier was saying, it's produced under the pressure of a certain moment of political absolutism under Henry VIII, and it's combining that with that humanist tradition of, as it were, being able to argue different sides of the same coin, as we might say in English. It's the same, you take a concept, you argue for and against it. What I think that creates is, therefore, what we might call an incredibly open text, which doesn't resolve its dialogue. And that's why, as Gregory was showing us today, it's subject to so many forms of appropriation. So there's an ultra-right-wing perspective that can appropriate it in terms of a totalitarian vision, and an ultra-leftist position. You can use it to critique colonization, or you can use it to support colonization. But that's, of course, always going to do damage to the text in some way, because the playfulness, the openness, doesn't allow you just to sit carefully with one position or the other. And I think we've just got to be careful, as Gregory was saying, about the way in which we appropriate it as critique or as celebration of one ideology or another, because all those ideologies at some point have appropriated it. Então, vou repetir a outra. O conceito de utopia transcendeu séculos e foi aplicado a contextos muito diferentes. Como evitar uma leitura que seja anacrônica e seja anacrônica e eurocêntrica? Buscar uma outra leitura que não seja anacrônica e eurocêntrica. Um pouco ele já respondeu. Tem muitas leituras, né, que você faz. Eurocêntrica, porque foi feita por um europeu que estava pensando e comparando a sua sociedade, cuidadosamente tentando dizer: olha, isso aqui é o meu plano de governo se eu virar chanceler. Mais ou menos o que eu fico imaginando ele levar escrever. O Thomas More estava pensando no fato de que ele ia entrar no jogo político ao aceitar o convite do Henrique VIII. E aqui era o blueprint, uma proposta de que algumas coisas poderiam acontecer aí, inventando essa coisa. Então, é eurocêntrica neste sentido. Agora, ela é absorvida no Brasil, a influência da utopia no Brasil, ela vai se fazer via intelectuais, não é via o povão que não está sabendo do que é utopia. E é um negócio muito elitista, mas certamente que o Zé Bonifácio leu a utopia, porque ele leu Rousseau, porque ele leu Hobbes, porque ele leu o pessoal. O Zé Bonifácio é o cara que faz o Brasil, e tem uma leitura disso. Os outros intelectuais brasileiros que pensaram o Brasil até recentemente, eles pensam que há uma coisa a ser construída aqui. Teve anos de sofrimento e é uma coisa a ser construída. Eu não sei o que seria uma visão
brasil-cêntrica, se faz sentido. O Thomas More está falando como se fosse para a humanidade. É claro que ele achava que a Europa era a humanidade, o suprassumo da humanidade naquela época. Mas ele está refletindo ou se inspirando nos relatos meio escondidos ou meio mentirosos ou fantasiosos de alguém que veio. Se não, Rafael Hitler não existiu, existiram diversas pessoas que falaram com Thomas More. E existiram diversas cartas de Américo Vespúcio. E diversos índios eram trazidos para a Europa para serem conversados. Foram trazidos, ainda são levados, a Uni de vez em quando vai. E os nossos amigos xinguanos vão lá para conversar com os europeus, dar umas aulas para os europeus. Como o nosso amigo Poe aqui sabe muito bem. E agora estão filmando a Europa e mostrando, olha a visão nossa desse mundo. Então, nós não podíamos fugir o fato de que a utopia é eurocêntrica, mas por ser eurocêntrica, não quer dizer que não tenha um vislumbre das possibilidades da humanidade, porque toda obra que, mesmo que fala de si mesmo, ela transcende a si mesma. É como dizer assim, Grande Sertão Veredas é brasil-cêntrico. Mas, pô, vai ler você americano para ver se você não se encanta, não vê um troço aí humano. Então, não se incomode de ser eurocêntrico, não. A gente, já disse o Oswald de Andrade, a gente come e digere o que vem de fora, né, e cospe o que não quer. A outra pergunta seria Utopia um livro reacionário, anticapitalista e antirreforma? A pergunta é essa. Seria Utopia um livro reacionário, anticapitalista e antirreforma? Quer dizer, ser reacionário é ser anticapitalista e antirreforma, né? Eu estou entendendo que a pessoa compreende assim. Antirreforma protestante. Pois é. Deixa eu dar a minha opinião, o Jerry terá a sua. A utopia surgiu no momento em que o capitalismo estava surgindo na Europa. Esse negócio de você tirar camponês da terra e botar na cidade é um desenvolvimento capitalista. O capitalismo não é só sacanagem e pirataria, não. O capitalismo também é a produção de conhecimento, é a busca de racionalidade. Para você ter lucro, você tem que ter algum tipo de racionalidade. Para ter racionalidade, você tem que ensinar matemática, filosofia, etc. Então, no bojo da fundamentação do capitalismo, tem não somente a destruição da sociedade anterior, que era a sociedade do rei como representação de Deus, mas a criação de uma ideia de república também. Lembre-se que a utopia chama-se sobre a república, como é que chama? O título da utopia é sobre uma bela e frutífera república, não é? Então, a utopia é um livro que reflete a angústia daquele tempo, que é uma angústia também do início do capitalismo na Europa, e especificamente na Inglaterra. O capitalismo não é só maldade, o capitalismo necessita da ciência, necessita da racionalidade, necessita do conhecimento. E a Inglaterra, ao se isolar desse mundo, ele criou a sua própria base, criou a sua teoria principal, que é o empirismo e a ideia de que a ciência tem que ser testada, com seus filósofos no século XVII, e os que vieram antes, né? E produziu o Newton. Quem produziu o Newton não foi a Idade Média, foi o capitalismo, foi a produção de uma racionalidade que ele teve, que ele era antes um sujeito que acreditava em alquimia e tudo mais o tempo todo, mas viu que tem que ter matemática nessa história. Então, tudo isso faz parte desse mundo capitalista. A utopia não é anticapitalista, ela só propõe que, diante da miséria que vem aí, eu proponho, dizendo, eu acho, Thomas More, eu proponho que não tenha propriedade privada. É claro que isso perdeu, porque o capitalismo existe a propriedade privada. Então, nesse sentido, é anticapitalista. Eu proponho que haja uma distribuição de bens de acordo com a necessidade de cada um. Aí, quando o agricultor que produz as coisas e o artesão que produz suas coisas, ele põe no mercado, e que qualquer pessoa vai lá e pega de acordo com suas necessidades, que é aquela frase famosa do Marx sobre
a cada um de acordo com as suas necessidades e por cada um de acordo com sua competência, com as suas possibilidades. Então, nesse sentido, ele está nessa angústia do início de uma sociedade que está se desmoronando, que é a época feudal, e está se criando uma outra, que ele mal vislumbra, mas ele já vislumbra tanta maldade, do tipo matar gente nas cidades por besteira, que ele propõe alguma outra coisa a mais para facilitar essa passagem. E os ingleses terminaram criando a sua própria forma de capitalismo, diminuindo as maldades que faziam anteriormente. I don't believe in this narrative about capitalism for a second. I intellectually regard myself as a Marxist. I accept many of those arguments about the development of profit and exchange, but I think it's so complicated to talk about capitalism in this period. You know, when do you want to start talking about the emergence of capitalism? This is an absolutist society with a court centred on London that is not about the accumulation of wealth that I understand a modern conception of capitalism to be about. So I just think it's really problematic because you're just chasing your tail by having that argument. Is it a representation of capitalism or not? I just don't think looking at this moment is profitable in that way. And it sort of almost buys back into the fact that we're always working within that narrative of capitalism anyway. And I'd rather try and find out other ways of talking about what's happening here, power and resistance that works in very, very different ways when you're operating with an absolutist court like Henry VIII, which is very minor in Europe. It really is. England is not a huge power player at this time. And one notion that we have about those capitalist nation states is that the nation is bounded and sovereignty is equal across every single inch of it. That is not the case. The case in this period is about absolutist empires who have a fixed centre, and then power recedes as you move outwards. And that seems to me more appropriate within this period. So I know this is complicated and problematic, and it's tricky because then it sounds like I'm almost being quite right-wing, but I'm trying not to. I'm saying let's not just reproduce and reinscribe those dominant arguments about capitalism that are always already there in the medieval period or the Renaissance period or the Enlightenment. I just don't think it's meaningful actually for utopia, so you can have that argument with me later. Se encerraram as perguntas, eu acho também que encerrou o horário da mesa. Eu queria agradecer aos dois palestrantes e a todo mundo que está aqui até agora. Obrigada. Até logo.